Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando só que meu apóstolo é meu sobrenome, tá ok? Não tem nada a ver com apóstolos de Cristo Jesus, nada de cargo da igreja, ok? É, eu vou fazer uma leitura em Gálatas, a partir do 6, que acontece muitas vezes as pessoas falam, não, a salvação não pode ser só pela fé, se não tiver obras não pode se salvar. Na verdade, o que elas estão querendo fazer é o que o Paulo já vinha dizendo antes, que iria acontecer dentro da cristandade, e está se cumprindo. Eles simplesmente querem acrescentar algo ao sacrifício de Cristo, que é perfeito. O inimigo, Satanás, ele tenta todo tempo anular a obra de Deus, que é Cristo morrendo no nosso lugar, na madeira daquela cruz, sendo crucificada, se entregando por nós. E automaticamente o que ele tenta fazer é dar um pouco de glória para o homem. Se o homem conseguir se salvar, vai ser por perseverar, vai ser por ele fazer algo ou deixar de fazer algo, vai ser pela força do braço dele. Em todo o tempo a gente consegue ver que isso é um falso evangelho e é maldito todo o que diz que esse é o evangelho, porque o evangelho de Cristo, o verdadeiro, é o evangelho da graça. Graça quer dizer favor imerecido. É quando você não merece um favor de Deus e ele, mesmo assim, ele faz esse favor para você. Tá ok? Vamos ler então. Maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo dos céus vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo, também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema, porque persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens, se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Então nós entendemos aqui que Paulo está dizendo que tinha alguns que estavam querendo inquietar, transtornar o evangelho, acrescentando coisas ao evangelho. Tipo, se você não se circuncidasse na época, eles falavam que não podia ser salvo. Se você não guardasse o sábado, se você não fizesse isso ou aquilo. E hoje, do mesmo jeito, uns dizem que tem que dar dízimo, outros dizem que tem que se batizar, outros dizem que tem que ceiar, outros dizem que tem que fazer isso, tem que fazer X aquilo, mas é somente por graça. Ou em outra parte, Paulo fala que ele só pregava quem Cristo e esse crucificado era só essa palavra do evangelho, é o sangue de Cristo derramado por nós, o sangue que rime, que limpa o pecado do pecador, porque agora não tem mais pecado, tem apenas o sangue de Cristo. Não há pecado que fica com o sangue de Cristo. O sangue de Cristo cobre todo o pecado, todo. Não existe pecado que fica que não seja coberto pelo sangue de Cristo. Entenda, Cristo, quando morre por você, naquela cruz, ele pagou todos os seus pecados, da sua linha temporal toda, desde quando você nasceu até quando você vai morrer. Entenda isso. Então,
você não entra mais em condenação. Como diz a palavra de Deus mesmo fala, quem crê em Cristo tem a vida eterna, não entra em condenação. Já passou da morte para a vida. E nós temos a certeza que não perdemos, pois Cristo Jesus ainda afirma, falando que todos que for ele, de maneira nenhuma ele lançará nenhum fora. Em outra passagem, ele fala que ninguém pode vai arrebatar nenhum da mão dele. Em outra passagem, ele fala que ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão do Pai. Então, essa é a certeza que nós temos, a certeza da nossa salvação, a certeza da salvação da nossa alma, que agora é já. Aqui nesse mesmo aqui, ele vem dizendo que seja anátema o que prega outro evangelho, pode ser quem seja, porque ele fala que se ele mesmo, algum deles, ou um anjo dos céus, pregar outro evangelho além desse, que é esse evangelho, Cristo morreu por nós. Esse é o evangelho. Cristo foi crucificado no nosso lugar e derramou o seu sangue para todo aquele que crê, tem a vida eterna. Esse é o evangelho, simples. Simples. Não tem que isso agora tem que fazer aquilo, não. E ele fala o quê? Seja anátema. Qualquer um que acrescentar ou falar alguma coisa que tem que fazer para se salvar além disso, seja anátema. Anátema quer dizer maldito, amaldiçoado. Ou seja, se alguém falar que você precisa se batizar para se salvar, se alguém falar que você precisa tomar ceia, se alguém falar que você tem que dar dízimo, se alguém falar que você tem que fazer isso ou aquilo, fala para a pessoa, seja anátema. Essa pessoa, ela não está entendendo, ela está amaldiçoando ela mesma, ela é uma pessoa amaldiçoada, porque ela está rejeitando o sangue de Cristo, o sangue que limpa, que tira o poder do pecado. Quando nós entendemos que Jesus Cristo é a vida eterna, então nós temos Jesus Cristo, nós temos a vida eterna, e de maneira nenhuma ele lançará nenhum fora. Ele fala isso, que de maneira nenhuma ele lançará sequer um fora. Então, essa é a palavra do Evangelho. Se alguém falar alguma coisa diferente disso, tá errado. Seja anátema, sai de perto dele. Se alguém falar que você pode perder a sua salvação, é mentiroso. Se alguém falar que você precisa fazer mais alguma coisa além de crer em Jesus Cristo, é mentira. Creia somente em Cristo Jesus, como tendo já morrido no seu lugar, sabendo que o sangue dele limpa seus pecados. Como está escrito, creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Assim também, do mesmo modo, a gente crê em Cristo Jesus, isso nos é imputado como justiça. Eu quero muito que Deus abra a mente de vocês, que Deus faça resplandecer a luz que é o seu Filho dentro do coração de vocês, vocês possam ver e entender que a salvação é somente por graça. Não existe outra maneira de ser salvo a não ser por graça. Tudo bem? Fiquem com Deus. Espero mesmo de coração que Deus venha abrir o coração de vocês. Amém.